projetos de vida pessoal você já elaborou na sua mente e não deu prosseguimento? Eu tenho vários. Comer mais saudável, deixar de roer unha, meu canal do YouTube, inclusive. E o que nos impede de dar prosseguimento a esses projetos são os nossos limites internos. Então, como superá-los? É sobre isso que fala o livro de Steven Pressfield. E o que esse cara tem, ou fez, ou faz, que ele pode vir falar pra gente, nos ajudar nessa nossa caminhada, enfrentando e superando os nossos limites. Bom, Steven Pressfield, ele levou 17 anos para receber o primeiro pagamento em relação a um romance que ele tinha escrito. Só que antes dele começar a escrever romances, escrever obras e ser pago por isso, o cara, ele teve tantas profissões: barman, motorista de trator, serviu nas forças navais, assim, diversas profissões. E nessas profissões, muito tempo ele fugiu da sua convocação de ser um escritor. Ele precisou suar muito para vencer os próprios limites. E nessa jornada, ele entendeu que o inimigo, ele tem nome e sobrenome, tem RG, características, e que existe uma única forma de combatê-lo. E é isso que ele vem apresentar para nós. Para abordar esse assunto, ele dividiu o livro em 3 partes. Primeiro, quais são as características, né? Quem que é esse inimigo que nos impede de atender a nossa vocação, ao nosso propósito de vida. Segundo, o que eu faço para combatê-lo? E terceiro, quem são os nossos aliados nessa batalha, nesta guerra? E por que é tão difícil para os meros mortais como nós identificarmos esse inimigo? Porque ele tem várias formas e ele é extremamente persuasivo. Se não vem o Steven e diz assim: olha, isso aí que você está deixando impedir você de executar o seu trabalho é o inimigo, vai ser difícil de você reconhecer sozinho. E para este inimigo, ele dá o nome de resistência. E um ponto muito interessante é que todas as vezes que ele vai dizer o nome dela, a resistência é escrito com letra maiúscula, para você, né, para que o leitor entenda a personificação dessa criatura, deste inimigo, um alguém que quer te derrotar. E a guerra que nós vamos travar contra ela vai acontecer completamente no nosso interior, muito através de nossos pensamentos, que se a gente não os domar, eles nos destruirão. E tão potente ela pode causar guerra e ela pode causar câncer. Guerra, temos o caso de Hitler, que queria ser um artista, e como não conseguiu encarar uma tela em branco, preferiu e achou mais fácil criar uma guerra. E câncer, ele vai dizer que pessoas que recebem o diagnóstico de um câncer letal e descobrem que tem um tempo limitado de vida, elas invertem as prioridades da sua vida e começam a fazer aquilo que era importante, antes não faziam. Adivinha o que acontece em consequência? Essas pessoas começam a ter a remissão da doença. De tão perigosa e letal é quando nós não atendemos o nosso chamado. E o difícil não é executar o trabalho. O difícil é sentar-se para executar o trabalho. E o que nos impede de sentar é a resistência. E de tanto nos impedir, ela cria 2 vidas dentro de nós. A que a gente efetivamente vive no mundo concreto. E aquela que a gente desejou ou desejaria viver, mas não vive. Por falta de ação, de iniciativa e também de continuidade naquela jornada, naquele caminho. E num mundo de perfeccionismo, das coisas terem que ser a melhor e extrema comparação, o que o Steven faz de diferente, ele tem uma rotina, ele ter uma rotina de trabalho específica, onde ele não sai dessa rotina. Das 9 às 4 da tarde ele vai sentar para escrever, não vai fazer mais nada. Se ele fez bem, se ele fez mal, não importa. O que importa é que ele sentou e fez o seu trabalho. Ou seja, ele venceu a resistência e esse é o objetivo primordial. O resto acaba meio que se tornando consequência. Então, beleza. Quais são as características da resistência? Eu não vou abordar todas, mas as que eu acho principal, que mais atinge as pessoas que eu vejo.
ok? As que eu mais observo no mundo real. Primeiro, eu não sei se você já teve a sensação, quando você... Vou dar um exemplo de ir à academia. Parece, cara, que a academia tá te emanando uma energia negativa, que você fala... tô sentindo que hoje é pra eu não ir pra academia. Tá, não tô legal, não tô bem, tem alguma coisa estranha. E como eu disse, a guerra é interna, ou seja, ela está dentro de você. E por estar dentro de você, ela conhece muito bem seus pontos fracos. Aquilo, qual que é a forma, qual que é o argumento que ela pode usar com você, que você vai cair, que ela vai te convencer. E é por isso que ela é tão perigosa, é por isso que ela é tão difícil de ser identificada e de ser combatida. Porque ela te conhece melhor do que você mesmo. E nisso vão haver vezes que ela vai ser completamente escancarada. Eu tô com preguiça, não vou fazer agora. Mas vão ter momentos que ela vai ser bem sutil, do tipo assim, eu mereço dar uma descansada, vou fazer depois. E o depois nunca chega. Mas para acalmar o seu coração, saiba que a resistência ela não é apenas sua. Bastou ter um corpo, pronto, a resistência vai agir contra essa pessoa. Vide David Goggins, que é um cara conhecido por ser casca grossa, por fazer o impossível. Mas quando você lê o livro dele, fica bem claro que o que diferencia de qualquer outra pessoa da face da Terra é o fato de que ele faz o que ele não gosta, o que ele não está afim. É isso que o diferencia, é isso que o coloca em movimento, é isso que o faz sempre estar na frente. A resistência odeia essas pessoas. Mas, ainda que ela odeie o David Goggins, ele enfrenta ela ainda hoje, porque ela nunca, never é desativada. Não existe um botão que ela desliga, não existe um nível da vida que você chega que ela não vai te incomodar mais. Ela vai te incomodar para sempre. Acontece é que de tanto fazer, vai ficando mais fácil combatê-la. Só que basta você baixar a guarda um momento que ela te passa rasteira. E ela tem um propósito de vida tão bem estabelecido que se você faz uma caridade e quer deixar de fazer, e o tempo que você usa para fazer essa caridade, você quer fazer um negócio que não vai ajudar em nada, que não contribui em nada, ela vai, pode ir, não vou te impedir. Inclusive, um exemplo do livro se você faz uma caridade num instituto da Madre Teresa de Calcutá e quer se tornar telemarketing de vendas, a resistência vai falar assim, vai com Deus, você quer que eu te leve? Não tem problema. Agora, fazer um movimento contrário, ela vai tentar te impedir. Essas são algumas de suas características. Mas e a face da bendita, para que você possa ver e reconhecer, né? Como é que ela é? Primeira face, muito comum, é a bendita da procrastinação. E qual que é o problema da procrastinação? É porque a gente diz que vai fazer amanhã e não que nós não vamos fazer. E a gente cai nesse papo de novo, de novo, de novo, de novo. E mesmo vendo que a gente está se enganando, a gente continua caindo nesse papo, porque é mais confortável. Então, procrastinação é a face mais utilizada, eu diria, pela resistência. Ela fazer você dizer que amanhã eu começo a dieta, ou na segunda, não, mas é porque já tá tarde, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para a semana que vem? Outras faces, problemas, autodramatização, vitimização e vícios. Vou começar pelos vícios, de trás para frente. Todo mundo gosta de comer doce, de fazer sexo e outras formas de distração. Como que eu sei se o que eu estou fazendo, esse entretenimento que eu estou buscando, ele é uma forma de, fazer a coisa em si, ou é uma forma de fugir do meu chamado? Basta uma pergunta. Depois que eu terminei de fazer, eu senti um vazio? Porque se a resposta é sim, então você está usando esse vício, está usando esse ato, esse entretenimento, não é para você descansar, distrair sua mente. Não, é para você fugir do seu trabalho. Então, este ato, ele é a resistência. Vitimização. Vitimização entra autodramatização e problema juntos, né? Os três acabam sendo um só, que é lá em casa as coisas estão difíceis. Marido tá doente, o filho tá doente. Tudo dá errado pra mim. Mas acontece que eu não consigo, eu não tenho a habilidade necessária. Tudo isso são faces e artimanhas da resistência. O problema pode ser plausível, não tô dizendo que não há problemas plausíveis e que realmente não dificultem as coisas, eles dificultam, mas entre ele dificultar
e você deixar de fazer por conta dele são coisas diferentes. Porque problema todo mundo tem. Dramas na vida todo mundo tem. Vitimização qualquer um pode fazer. Agora, mesmo tendo problemas, ainda assim executar, aí precisa de uma alma forte o suficiente, um espírito forte o suficiente para reconhecer a resistência e falar assim, ó, não. Vou fazer o que precisa ser feito. Ainda que eu esteja cansado. Ainda que eu só tenho 30 minutos. Mesmo assim eu vou fazer. E é para isso que a gente está nesse vídeo. Para isso que você também recomendo ler este livro. Para que você ganhe forças e conhecimento e armas para você lutar contra essa bendita resistência. Tem um ponto muito interessante que ele fala da resistência como cura. Sabe aquele pensamento assim, nossa, eu preciso curar os meus traumas para ser capaz de fazer isso? Isso não existe. Todo mundo tem trauma. E você faz o seu trabalho independente do seu trauma. E um ponto que ele traz é que a parte criadora vem da nossa alma, vem do nosso self, que ele vai, lá na terceira parte, denominar dessa forma. E os traumas da vida, né, as tragédias, elas não alcançam essa parte. Então, essa parte que cria está intacta. Não se preocupe, vai com trauma mesmo. Vai com mágoas, ressentimento. Não precisa curar, você precisa fazer o seu trabalho. E através do seu trabalho, muito provavelmente, os seus traumas serão curados. Outro ponto, outra face da resistência, muito comum no dia a dia, ele vai chamar de fundamentalismo. Uma palavra, acho que mais entendível pra gente seria pertencionismo. A gente não foi feito para viver em indivíduos, a gente tinha tribos e nas tribos nós tínhamos funções. A partir desse momento que nós precisamos escolher quais são os nossos objetivos, quais são nossas funções, nós mesmos, porque temos tamanha liberdade, a gente se sente perdido. E nessa de se sentir perdido, nós vamos procurar tribos para pertencer. Vamos procurar ideologias para comprar. E qual que é o problema disso? O problema é que nós vamos perder tempo, 1, buscando essas ideologias, 2, defendendo essas ideologias, ao invés de fazer o nosso trabalho. Crítica, insegurança e medo. Crítica. As pessoas vão te criticar. Isso é ótimo, porque isso é o mundo real. E se as pessoas estão te criticando, é sinal que você está fazendo. Isso é maravilhoso. E eu aposto que muitas delas, nem fazendo algo está. E se elas te criticaram, aproveita para você usar aquilo para se desenvolver, se for cabível. Se te criticam, é sinal que você está fazendo. Segundo, insegurança. Se você está inseguro, é porque você se importa com o que está fazendo e não quer fazer de qualquer jeito. Que você teme que você não esteja à altura. Ótimo, maravilhoso. Então busque fazer mesmo assim e aprender com o processo. Se sentir inseguro é um bom sinal. Assim como ter medo. O medo é como se fosse uma bússola que ela serve para nos proteger, correto? Se eu vejo um leão, eu vou sentir medo. Ela também aponta para aquilo que devemos fazer. Quanto mais medo nós temos de uma tarefa, mais aquela tarefa vai nos fazer evoluir como seres humanos. Porque o que nos faz evoluir é ir no desconhecido, é explorar o desconhecido. Se nós permanecemos fazendo aquilo que a gente já sabe fazer, de qual forma nós vamos crescer na vida? Nenhuma. Bom, tendo dito as faces, como combater esse inimigo? Só existe uma forma. Sendo profissional, tornando-se profissional. E antes de entrar em o que é um profissional, eu quero te dizer algo que, assim, tatue na sua alma. Escreva no seu coração. Mais vale um fracasso na vida real do que uma suposta conquista imaginária. Mas vale um fracasso na vida real, porque você agiu, do que uma suposta conquista imaginária, onde você só fica dentro da sua cabeça e você não faz nada. Dito isso, quem que é o profissional? Ser capaz de se sentir péssimo. Estou me sentindo péssimo. Beleza. Não queira se sentir bem para fazer as coisas. A vida não é só para se sentir bem, por mais que é isso que a gente busque. E muitas das vezes, o se sentir bem vai vir após um desconforto. E um desconforto vem após você buscar o bem. Mas deixa eu destrinchar um pouco isso, né? Prazer. Se eu vou passar horas no telefone, tô buscando prazer. Eu tenho prazer. Mas após esse prazer, ele vem o quê? O desconforto. Vem uma sensação de culpa, vem coisas negativas. Agora o contrário.
Se eu vou logo na academia, eu passo pelo desconforto da academia, mas depois me vem um bem muito mais prolongado, entende? Então, sentir-se péssimo, ótimo, ótimo. Ele faz uma comparação que ele serviu nas forças navais, né? E eles se comparavam com o exército, uma almofadinha e tal, e eles se sentiam péssimos. E se sentir péssimos era ótimos, e se sentindo péssimo e fazendo bom trabalho, eles se sentiam melhores do que o do exército. Então, goste de se sentir péssimo. O profissional ele vai agir apesar do medo, da preguiça, do curto tempo, ou seja, ele não vai aceitar desculpas por mais plausíveis e justificáveis que sejam, ele vai arranjar um jeito de fazer o que precisa ser feito. Caso contrário, presta muita atenção. E eu falo isso pra você porque eu caí nessa por muito tempo. Você achar que porque você tem um problema, porque você tem uma desvantagem, a vida vai se reorganizar para colocar você na frente, não vai. Você vai ter que agir mesmo com desvantagem, vai ter que agir mesmo com medo, mesmo com problema, as coisas não vão mudar para que você dê certo. Você vai agir, então as coisas mudam. Suporta a adversidade e valida a si mesmo. Ele dá um exemplo do Tiger Woods, que ele era um golfista, que joga golfe. E aí ele foi dar uma tacada, né, para colocar a bola no buraco. E aí um filho da mãe de um fotógrafo foi e tirou uma foto com flash de frente para ele. Naquilo, ele conseguiu parar a tacada, olhar feio pro fotógrafo, voltar pro momento presente, fazer uma boa tacada e acertar o buraco. Ele não deixou que um agente externo prejudicasse seu resultado. Se deixasse, provavelmente ele tinha errado o buraco e nada seria feito. Não iam dar descontos para ele pelo cara ter tirado uma foto e eu ter o atrapalhado. Cada um cuide de si mesmo. Então, você precisa suportar a adversidade. Você precisa se dominar. Eu preciso me dominar. Caso contrário, nós não vamos ser capazes de executar. E sem execução, nada acontecerá. Outro é paciente. A resistência adora o entusiasmo. Não, eu vou fazer, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você vai no 12 para fazer um negócio. 3, 2, 1. Não tive resultado que eu não sei. Resistência adora isso. Então o profissional ele é paciente, ele sabe que leva tempo, ele se dedica àquilo com calma, não queima cartucho à toa, entende que a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Ele quer ordem, o profissional gosta das coisas em ordem, não deixa as coisas bagunçadas. Um ambiente desordenado não te deixa pensar adequadamente. O profissional ele desmistifica. É claro que o místico existe, é para isso que nós vamos falar sobre a terceira parte. Porém, ele não fica apegado a isso. O que ele faz? Senta e trabalha. O resto, o universo que se reorganize. Mas a ele cabe, inexoravelmente, invariavelmente, sentar a bunda na cadeira e fazer o trabalho, se este for o seu trabalho, né? Sentar. Se não for, coloque aí cada um com o seu caso. O profissional não se identifica com o trabalho, entendeu? Eu não sou o meu trabalho, eu sou eu, meu trabalho é meu trabalho. Ele até fala assim, dá um exemplo da Madonna. A Madonna não sai andando por aí pela casa com sutiãs de cone. Ela tá fazendo o quê? Ela tá ocupada preparando o seu próximo show. Então você não se identifica com o seu trabalho. O seu trabalho é o seu trabalho, você é você. E assim você não vai levar nem o fracasso, nem o sucesso pro lado pessoal. Tem uma história de um corredor de Fórmula 1, meu namorado me contou essa história, que ele viu uma entrevista, eu não lembro quem que é o cara. E ele ganhou lá o prêmio da Fórmula 1. E aí perguntaram pra ele, e agora, né, o que vai mudar, como é que vai ser, você ganhou o prêmio, etc e tal, e ele, nada. Amanhã será tudo igual. Vou treinar, vou correr, vou disputar. Nada muda. São pequenos segundos de glória, mas a vida é a rotina, a vida é o trabalho. Então, sucesso ou fracasso, tanto faz. No fim, você volta para a execução, para fazer o seu trabalho, para executar as suas tarefas. E ele se reinventa. Não tá dando certo dessa maneira? Vou fazer de outra maneira? Vou escutar meu coração? Vou ter novas ideias? Este é o profissional. Não se deixa abater. Terceira parte do livro Nossos Aliados. Afinal, nós não temos apenas inimigos. E aqui a gente vai entrar um pouco na parte mística. Existem forças que a gente não conhece. O universo opera de maneiras que nós não temos conhecimento. Há de haver musas, deuses, Deus, anjos, diversas forças. E esses são os nossos aliados.
Eles reorganizam o mundo externo para nos ajudar a cumprir os nossos objetivos, a alcançar e materializar na completude os nossos desejos. São eles que vão soprar ideias na nossa cabeça, nos nossos ouvidos. Vão fazer com que a gente alcance recursos, pessoas. Só que para quem que essas forças invisíveis olham? Para aqueles que se dedicam ao seu trabalho. Ele vê a pessoa que senta, inicia e se dedica, a força invisível vai aprovar aquilo e vai levar ajudas a essa pessoa. E o Steven, no livro, ele bate bastante nessa tecla. Os frutos do nosso trabalho não são nossos, ele repete isso até bastante. Não é nosso. A gente é só um instrumento, como uma mãe que pariu um filho. Não foi ela que fez o filho. Ela é instrumento a qual o filho nasce. Não é ela que sopra a alma no filho. E é isso que ele compara ao nosso trabalho. E ele conta de um sonho que ele teve. Eu vou ler esse sonho para não perder os detalhes, tá? Uma noite tive este sonho. Eu fazia parte da tripulação de um porta-aviões, mas o navio estava em terra firme, ainda lançava seus jatos e fazia o que um porta-aviões faz, mas a quase 2 quilômetros do mar. Os marinheiros percebiam a estranheza da situação que os aborrecia e inquietava o tempo todo. O único que não se preocupava era um sargento de artilharia do corpo fuzileiro chamado Largo. No sonho parecia o melhor nome que alguém pudesse ter, Largo. Eu gostava do nome. Largo era um desses suboficiais durões como um personagem de Lancaster em A um Passo da Eternidade. O único sujeito a bordo que sabe exatamente o que está acontecendo. O veterano que toma todas as decisões e dirige o espetáculo. Mas onde ele estava? Encostei-me na murada, abatido, e o capitão apareceu para falar comigo. Ele também estava perdido, era seu navio, mas ele não sabia como tirá-lo da terra. Eu estava nervoso, conversando com o chefão e não sabia o que dizer. Ele não parecia notar o meu constrangimento. Virou-se para mim e perguntou em tom casual: que diabo vamos fazer, Largo? Ou seja, o Steven era o Largo. Você é o Largo da sua vida. Eu sou o Largo da minha vida. Todos somos capazes de sermos mais do que achamos que podemos ser. Somos capazes de muito mais. Não tenha medo de descobrir o seu potencial. Tenha medo de ser vencido pela resistência. E para finalizar a abordagem do livro, é claro que tem muito mais aqui dentro, então eu te recomendo comprar. Ele tem a versão Kindle, tem a versão física. E se você tiver a versão física, deixa pertinho de você, na sua mesa de trabalho, para que você sempre possa voltar para ele quando se sentir sendo travado pela resistência. E o último ponto que eu gostaria de abordar é fracasso. Este eu vou ler. Ele diz assim: a virtude suprema. Certa vez alguém pediu ao rei espartano Leônidas que identificasse a virtude suprema do guerreiro, do qual proviriam todas as outras. Ele respondeu: desprezo pela morte. No caso dos artistas, mesmo que você não seja um artista, qualquer coisa que você queira fazer da sua vida, tá? Leia-se fracasso, ou seja, desprezo pelo fracasso é a nossa maior virtude. E o desprezo pelo fracasso é você não temer. Quando a gente despreza algo, a gente não teme, a gente encara de frente, está entendendo? A gente vai de peito aberto. Então, eu não tô nem aí pro fracasso, se ele vier, é nada. O fracasso é lixo, eu vou vencer, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. É assim que um guerreiro é diante da morte. Eu desprezo a morte, eu vou pro combate. Vá você pro combate também. Vai eu pro combate também. E vamos superar os nossos limites internos. Um beijo e até o próximo.